Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, vamos agora para a sexta aula de ciências do sexto ano. Professor Marcelo Fosfato, e hoje, na sexta aula, nós vamos falar sobre a célula. Você vai encontrar lá no capítulo 6, página 102 no livro de vocês. Vão lá e dê uma busca aí, por favor, nessa página. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos aqui fazer ou indagar sobre algumas questões. Você sabia da existência das células? Como podemos verificar que as células existem? O que há no interior de cada célula? Como a única célula consegue dar origem a todas as células do nosso corpo? Durante a nossa aula, nós vamos solucionando essas questões. Aqui nós temos duas células, uma ameba e uma célula vegetal. Se nós formos analisar a quantidade de células de um indivíduo, do ser vivo, quer seja um animal, quer seja um vegetal, quer seja um micro-organismo, a gente vai perceber que os seres vivos são formados ou por uma única célula, ou por uma quantidade enorme de células, uma multiplicidade de células. São seres chamados de seres pluricelulares. Quando eu tenho um conjunto maior de células formando um indivíduo, eu digo que esse indivíduo ou é um ser pluricelular ou multicelular, como queiram chamar. Quando eu tenho um indivíduo formado por uma única célula, ele é a própria célula, eu tenho um indivíduo unicelular. Aqui eu tenho uma célula compondo o protozoário, uma ameba, e aqui um vegetal. Tá bom? Vamos lá. O estudo da célula, ele foi sendo aprimorado através da utilização de alguns equipamentos. Como as células são muito pequenas, então o homem teve necessidade de ir aprimorando equipamentos chamados de microscópios. Lá na página 103 do livro de vocês veem algumas imagens relacionadas a microscópio. E aí, durante esse estudo, essas pesquisas sobre a célula, o homem foi aprimorando também os seus equipamentos. Em 1600 aqui, nós tínhamos um microscópio que não aumentava tanto a célula. O homem tinha necessidade de olhar de forma mais específica para cada uma das células para saber os seus componentes. E aí, o microscópio foi evoluindo, esse equipamento foi se tornando mais preciso, foi ampliando mais uma imagem, e aí o homem foi conhecendo a fundo cada uma das estruturas celulares. Percebam que durante a evolução dos microscópios, partimos de equipamentos simples, apenas uma lente, que chegava a aumentar no máximo 10 vezes, 20 vezes uma imagem, até microscópios hoje em dia que chegam a aumentar cerca de 1 milhão de vezes. Imagine você ter uma resolução, conseguir ver uma estrutura ampliada 10 vezes e essa mesma estrutura, ampliada cerca de 1 milhão de vezes. Isto é possível hoje em dia por conta de alguns equipamentos bastante sofisticados que nós encontramos aí no mercado. Aqui a gente percebe no microscópio que tem toda uma estrutura de ampliação, lentes objetivas, lentes oculares. Eles conseguem ampliar de forma extrema cada uma das imagens. Então aquela célula que nós vimos pequena, sem muita informação, sem muita precisão, hoje em dia você consegue ver cada uma das estruturas dessa célula. Quando a gente fala em célula, a gente tem que lembrar
que nem toda célula possui a mesma forma. É comum nós olharmos para uma célula e acharmos que toda célula é arredondada. Mas na realidade, nós temos várias formas de células. No geral, as células possuem uma estrutura externa chamada de membrana plasmática ou membrana celular, como queiram chamar. Uma estrutura intermediária, que é o núcleo, e uma estrutura, que é o citoplasma, e uma estrutura central, que é o núcleo. Então, uma célula possui, no geral, 3 partes: membrana celular ou membrana plasmática, a parte do meio intermediária, citoplasma, e a parte interna, que é o núcleo. Só lembrando que o núcleo nem sempre está no centro da célula. As células adiposas ou células gordurosas, o núcleo está na periferia da célula, está praticamente grudado na membrana. Aqui eu tenho uma célula arredondada e aqui eu tenho uma célula em forma de fuso. Aqui é a estrutura de uma célula muscular, porque cada célula ela possui uma forma e esta forma faz com que ela exerça uma determinada função. Para que a célula muscular possa se contrair e se distender, ela precisa ter a forma de um fuso, para poder a fibra muscular trabalhar ali, exercendo sua atividade. Tá bom? Aqui vejamos algumas partes do microscópio: a ocular, por onde se olha, o canhão, uma pinça que segura o objeto que vai ser observado, platina, que é a região de base, um condensador, diafragma, que consegue ajustar a luminosidade, a lâmpada, que serve para iluminar a imagem, uma coluna que sustenta toda essa parte aqui, o revólver, que é como se chama essa região que a gente consegue ajustar, vai virando cada uma dessas lentes aqui para que você possa observar e vai aumentando a imagem. O parafuso macrométrico, parafuso micrométrico, que é quando você vai aproximando ou afastando essa imagem também. E uma base também chamada de pé. Viu? Hoje em dia se observam as células, as informações contidas em líquidos corpóreos através do microscópio. Nem todas as células possuem o mesmo tamanho. No geral, nós não conseguimos observar uma célula a olho nu, isto é, sem o auxílio de microscópio, de equipamentos ópticos. Nós temos que ter equipamentos para que nós possamos observar. Aqui tem uma imagem que mostra o tamanho, não é o tamanho real, né? Mas para que nós possamos observar o tamanho de algumas estruturas. Aqui eu tenho um linfócito, que é uma célula de defesa. Aqui eu tenho uma célula vermelha, uma hemácia. Aqui eu tenho um micro-organismo chamado de Entamoeba coli. E aqui um vírus HIV, que não é uma célula, mas possui algumas estruturas, né, alguns materiais que também tem na célula. Se você for analisar os tamanhos, vai observar que é grotesca a diferença entre eles. Viu? Aqui o linfócito bem maior do que uma outra célula Entamoeba coli. Uma célula do nosso sangue, a hemácia, um pouco menor do que o linfócito. As células não são medidas em centímetros. Adota-se outros patamares de medição para que nós possamos
entender ou saber mais ou menos o tamanho de uma célula. Esses patamares são micrômetro, nanômetro. Se você pega 1 centímetro, divide em 10 partes, você tem 1 milímetro. Se você pega esse milímetro e divide em 1000 partes, você tem 1 micrômetro. Quando você divide mais ainda, você tem 1 nanômetro. Então aqui nós temos que a célula que forma ou a célula branca ou o linfócito possui de 6 a 9 micrômetros. Uma hemácia de 6 a 8 micrômetros, praticamente do mesmo tamanho. Mas quando você passa por Entamoeba coli, ela tem 2 micrômetros, bem menor. E se você pegar e analisar o tamanho de um vírus, aqui no caso o HIV, ele tem 100 nanômetros, muito menor do que uma célula aqui chamada de Entamoeba coli, que é um micro-organismo. Vocês veem essa ilustração lá na página 104 do livro de vocês, tá bom? Dá uma olhadinha lá que vocês vão ver algumas comparações entre o tamanho das células, mostrando que, primeiro, nem toda célula é redonda, nem toda célula possui o mesmo tamanho, tá bom? A forma da célula vai estar associado à sua função, viu? Aqui eu vou desenhar uma outra célula, que é o neurônio, é uma célula nervosa, e aqui, para o neurônio, é a melhor forma para que essa célula nervosa possa captar os estímulos do meio ambiente. Perceba a diferença entre as formas das células, viu? Então, a forma de uma célula vai fazer com que a célula exerça determinada função, quer seja uma função de proteção, quer seja uma função de captar estímulo do meio ambiente, quer seja uma função de movimentação e assim por diante, tá bom? Lá na página 104 vocês veem uma imagem mostrando as dimensões, os tamanhos das células. É importante saber que nem toda célula tem o mesmo tamanho, nem toda célula tem a mesma forma. E nem toda célula é arredondada. Muitas vezes eles desenham de forma arredondada por conta da facilidade de desenhar aquele exemplo. E por dentro da célula, será que existe alguma coisa? Com certeza. Na realidade, as 3 partes principais de uma célula: membrana, citoplasma e núcleo. Aqui na região intermediária, no citoplasma, que é uma região gelatinosa, que guarda alguns órgãos pequenos chamados de organelas, nós temos algumas estruturas que exercem uma função para a célula. Por exemplo, o complexo de Golgi tem a função de armazenar. Aqui nós temos uma célula animal e uma célula vegetal, viu? Aqui nós temos a membrana, por dentro o núcleo e a região do citoplasma. Mergulhado no citoplasma, nós temos as organelas celulares, tanto de uma célula animal quanto em uma célula vegetal. O complexo de Golgi, que é essa estrutura em forma de saquinhos aqui, empilhados, tem a função de armazenamento. Os lisossomos, que são estruturas arredondadas, têm a função de fazer a digestão no interior da célula, digestão intracelular. A mitocôndria, que é uma importante estrutura da célula, tem a função de realizar a respiração celular, entre aspas. Na realidade, o aporte de açúcar que nós ingerimos diariamente entra na célula e vai ser metabolizado,
vai ser degradado, vai ser transformado em energia lá na mitocôndria. Finalizado. Os centríolos são responsáveis em organizar o processo de divisão celular. Uma célula vai se dividindo para restabelecer uma parte que foi perdida do nosso corpo. Por exemplo, você está resfriado, vem ali um vírus, e atinge seu sistema respiratório, começa a destruir algumas células respiratórias. Como é que você vai ficar? Você tem que restabelecer essas células que foram perdidas. Então, novas células vão sendo formadas. E quem organiza esse processo de formação são os centríolos. Quem organiza o processo de divisão celular são os centríolos. Viu? Se você se corta, aquele ferimento vai cicatrizar. E ao cicatrizar, e o que é a cicatrização? A cicatrização é quando aquela estrutura que foi rompida, pele, ela vai sendo restabelecida, vai cicatrizando. O homem tem um poder de regeneração, de cicatrização baixa. Às vezes, de repente, se um órgão não consegue se restabelecer, não consegue se reestruturar totalmente. Mas, se você pega uma pequena lesão no corpo, nosso corpo consegue se reestruturar, consegue cicatrizar. Bom, isso decorre por conta das divisões celulares que vão repondo as células que vão perdendo, vão morrendo. Aqui uma célula vegetal. E é interessante você analisar alguns componentes, ou um componente principal que tem na célula vegetal e que não tem, por exemplo, na célula animal. Essa estrutura aqui, verdinho, o cloroplasto, ele dá condições para que a célula vegetal realize o processo de fotossíntese. Sim, professor, já ouvi falar em fotossíntese, mas não estou lembrado. Fotossíntese é o processo em que o vegetal coleta a luz solar, absorve a luz solar, absorve o gás carbônico e no interior da célula vegetal, juntamente que ele puxou pelas raízes, realiza o processo de fotossíntese, quer dizer, a produção do próprio alimento. Viu? Uma célula animal não consegue realizar fotossíntese porque não tem esta organela citoplasmática chamada de cloroplasto. Mas se você for analisar algumas outras estruturas, você vai observar que possui estruturas semelhantes. Possui membrana, possui o citoplasma, possui o núcleo, possui complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Então, várias partes das células possuem várias funções. Esses órgãos do interior da célula possuem funções diversas. Só lembrando, mitocôndria, energia, cloroplasto realiza fotossíntese. Aqui nós vemos alguns pontinhos chamados de ribossomos. Os ribossomos, eles realizam a produção de proteínas. Proteína importante para a célula, porque a membrana celular, essa estrutura que delimita a célula, ela é formada em grande parte de lipídios e proteínas, formado por uma estrutura chamada de lipoproteica, isto é, de lipídios, que são gorduras, e proteínas, que são macromoléculas. Também nós encontramos na célula vegetal uma membrana da membrana, na realidade uma estrutura rígida, chamada de parede celular, que nos vegetais é constituída por um carboidrato chamado de celulose. Dá uma maior estrutura, resistência à célula vegetal. A célula vegetal também possui algumas estruturas grandes, contráteis, chamadas de vacúolos. Os vacúolos controlam a entrada e a saída de água do interior da célula, estabelecendo e fazendo esse balanço hídrico, essa perda e esse recebimento de água.
Falamos na membrana, falamos do citoplasma, algumas estruturas no interior do citoplasma, e agora vamos falar dessa parte internalizada chamada de núcleo, viu? Já falei anteriormente que embora nós desenhemos o núcleo lá no centro da célula, mas o núcleo também pode estar na periferia, tá bom? Não é tão comum. O núcleo é o local onde nós temos algumas partículas, algumas partes importantes, chamados de cromossomos. Os cromossomos, costumo falar, dizem como somos. É através dos cromossomos que os indivíduos geram novos indivíduos, e esses indivíduos gerados vão passando, vão transmitindo as suas características hereditárias. Cor de pele, formato de nariz, cabelo, estrutura dos dentes e assim por diante. Não só no ser humano, como também em qualquer outro indivíduo. Você não consegue perceber o nascimento de um jacaré, a partir de um peixe, ou vice-versa. Por quê? Porque a informação que está ali no cromossomo dele é que possa gerar um indivíduo semelhante ao seu ascendente. Viu? No interior das células do ser humano, possui 46 cromossomos. Essas células que possuem 46 cromossomos recebem o nome de células somáticas. Mas algumas células do nosso corpo possuem a metade dos 46 cromossomos. São as células chamadas de células germinativas. Espermatozoide e óvulo. São células responsáveis pelo processo de germinação. São células responsáveis pela reprodução. Essas células também são conhecidas como gametas. Viu? Se eu pegar um só cromossomo aqui e sair estendendo ele, sair desmembrando o cromossomo, desenrolando o cromossomo, eu vou chegar numa estrutura que vocês já ouviram falar, chamado de DNA. O DNA, ele possui dois lados ali. Esses lados apresentam as chamadas bases nitrogenadas, que se ligam e geram, em determinado espaço do DNA, um código. Um código para a cor da pele, um código para a cor dos olhos e assim por diante. Viu? A invenção do microscópio e a célula. Quem primeiro deu esse insight para poder utilizar o microscópio para observar estruturas pequenas foi o inglês Robert Hooke. Robert Hooke, ele pegou lente simples e fez um equipamento bem simples e começou a observar uma cortiça. O que é uma cortiça? Uma cortiça é uma região morta da célula vegetal. Então ele foi lá, tirou uma casquinha da árvore, viu? Observou, cortou em filamentos, em pedaços pequenos e começou a observar no microscópio. E percebeu que na sua imagem que aquela estrutura possuía estruturas menores, cheio de espaços vazios, espaços ocos, que ele chamou de cell. Daí onde vem, quer dizer, cavidades. Daí onde vem a palavra célula. Ele observou naquele momento ali uma célula vegetal onde praticamente só existia a parede celular. O citoplasma e o núcleo já haviam sido degradados. Então, como era a região morta da árvore, ele viu apenas os espaços vazios, tá bom? Mas foi importante, porque apesar dele não ter visto núcleo e citoplasma, nem membrana, porque já haviam sido decompostos, ele conseguiu dar essa contribuição para a ciência. Foi o pesquisador que começou a perceber a importância de se olhar as minúcias, as partes pequenas de uma estrutura que a gente não conseguia ver
a olho nu, isto é, sem o auxílio de um microscópio. Aqui nós temos um microscópio mais avançado, já comentei para você anteriormente, por onde se observa, o ocular, o revólver, que a gente vai girando essas partes aqui, cada vez você vai ampliando a resolução do microscópio, vai aumentando de 100 vezes, 150, 300 vezes a imagem, o local onde se coloca aquilo que vai ser observado, viu? A iluminação, o ajuste para que você possa visualizar a imagem também. Teoria celular. Theodor Schwann, Schleiden, eles formularam a teoria celular. E o que vem a ser a teoria celular? É simples. Se resume em dizer que todo e qualquer ser vivo é formado por célula. Essa é a teoria celular. Foi ser vivo, possui célula. Não foi ser vivo, não possui célula. Acabou-se. A teoria é essa. Bem simples, mas que foi importante para a separação dos reinos, dos filos, das classes, da classificação de um ser vivo de forma geral. Viu? Hoje se discute muito se o vírus é ou não ser vivo. Ele é um micro-organismo, né? Uma estrutura pequena, que age, que tem uma atividade, mas que não é formado por célula. Mas possui algumas estruturas presentes no núcleo da célula. Por exemplo, DNA e RNA. Viu? DNA ou RNA, perdoe. Viu? Um adenovírus ou um retrovírus. Um vírus de DNA ou um vírus de RNA. Então, quem primeiro desse insight para dizer que todo ser vivo é dotado de célula foi Theodor Schwann e Schleiden. Como é que o indivíduo se forma? Como é que uma só célula consegue formar um indivíduo? O indivíduo adulto da espécie humana tem cerca de 30 trilhões de células. Então é muita célula. Assim? Em média. Viu? Em média. Então, para nós chegarmos em um indivíduo, em um nascituro, né, eu tenho que ter a junção do gameta masculino, espermatozoide, com a junção do gameta feminino, chamado de óvulo. Gameta quer dizer célula reprodutora. Então, espermatozoide e óvulo se encontram. No momento em que se encontram, ocorre a chamada fecundação. Essa célula agora chamada célula ovo ou zigoto, vai se dividir em 2, 4, 8, 16, 32, até totalizar as células do indivíduo adulto. E aí vai havendo crescimento celular, né? A criança vai crescendo, transformando em adolescente, até chegar ao indivíduo adulto, né? Então isso ocorre por conta das divisões celulares que ocorrem após o processo de fecundação, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. A citologia é a parte da ciência que se preocupa em estudar as células. E aí, nós já vimos falado que uma célula possui 3 partes, no geral: membrana, citoplasma e núcleo. No geral, professor? Sim, no geral. Porque tem um grupo de células que possui membrana e citoplasma. O núcleo, ele não está bem definido. Então, aquilo que deveria estar, o que deveria estar guardado dentro do núcleo, agora está solto no citoplasma. Isso acontece muito nas células procarionte. Na célula procarionte eu tenho membrana, tenho citoplasma, mas não tenho um núcleo definido. Então o material genético está espalhado no citoplasma. Já na célula eucarionte, que é a maioria dos seres vivos, viu? Nós temos uma membrana definida, o citoplasma e lá um núcleo delimitado, marcado. Eu tenho a membrana, tenho o citoplasma e tenho um núcleo, viu?
O material genético está guardadinho dentro do núcleo. E aí, ó, perceba a quantidade de estrutura no interior de uma célula eucarionte. Uma célula eucarionte é uma célula muito mais complexa. Enquanto que uma célula procarionte, que é uma célula que forma os indivíduos do reino Monera, uma bactéria, é uma célula que possui uma simplicidade bem maior. Viu? Nós vamos por aqui encerrando o conteúdo de ciências para essa semana, sexta aula sobre célula, e encontro vocês na sétima aula, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus.